Eu tenho um desafio neste vídeo. Quero que se comprometa com sua mudança. Isso pode soar como uma piada para você, mas uma vez que você entende os princípios abordados neste vídeo, você pode ser, fazer e ter tudo o que desejar, e essa é minha promessa para você. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter tudo enquanto outras lutam para sobreviver? Por que algumas pessoas são felizes, saudáveis e bem-sucedidas, enquanto outras são infelizes, doentes e sem dinheiro? Será que é apenas sorte, ou há algo mais por trás disso? Me conta aqui abaixo o que você acha. E se eu dissesse que existe uma sabedoria oculta que pode desvendar os mistérios da vida e ajudá-lo a alcançar seu potencial máximo? Uma sabedoria que foi transmitida ao longo dos séculos por sociedades secretas e mestres ocultistas, mas que agora está disponível para qualquer um que a busque? Uma sabedoria que pode transformar sua mente, corpo e espírito e alinhá-lo com as leis naturais do universo. Isso é chamado de hermetismo. O hermetismo é uma antiga tradição filosófica e espiritual que teve origem no Egito por volta do 1º ou 2º século depois de Cristo. É baseado nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, uma figura lendária que era considerado o mensageiro dos deuses e a fonte de todo o conhecimento. Hermes Trismegisto escreveu vários textos que detalham os princípios do hermetismo, também conhecidos como os 7 princípios herméticos. Esses princípios descrevem a natureza da realidade e como podemos usar nossa mente para influenciá-la. O hermetismo influenciou muitos movimentos esotéricos e ocultistas ao longo da história, como a alquimia, a astrologia, magia, cabala, rosacrucianismo, maçonaria e teosofia. Ele também inspirou muitos pensadores famosos, artistas e líderes, como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, William Blake, Napoleão Bonaparte e Carl Jung. Hoje, o hermetismo ainda é relevante e popular entre aqueles que buscam iluminação espiritual e crescimento pessoal. Neste vídeo, explicarei cada um dos 7 princípios herméticos em termos simples e mostrarei como você pode aplicá-los em sua vida. Ao entender e praticar esses princípios, você será capaz de acessar o poder de sua mente e criar sua própria realidade. Você também descobrirá as conexões ocultas entre você e o universo e como pode usá-las a seu favor. Princípio do mentalismo. O primeiro princípio hermético é o princípio do mentalismo. Ele afirma que tudo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo o que existe é uma manifestação de uma única mente universal ou consciência. Essa mente é conhecida como o Butudo, a fonte ou Deus. Tudo o que percebemos como realidade física é na verdade uma projeção mental dessa mente. Isso implica que nossa própria mente é parte do tudo e possui o mesmo poder criativo. Podemos usar nossa mente para moldar nossa realidade de acordo com nossos pensamentos e crenças. O que quer que pensemos e sentimos se torna nossa experiência. Por isso, é tão importante estar ciente do nosso estado mental e escolher pensamentos positivos em vez de negativos. Uma maneira de entender esse princípio é pensar na física quântica, que mostra que a realidade não é fixa ou objetiva, mas depende do observador e de suas expectativas. Isso sugere que a realidade não está lá fora, mas aqui dentro, em nossa mente. Outra maneira de ilustrar esse princípio é considerar o fenômeno das profecias autorrealizáveis ou do efeito placebo. Uma profecia autorrealizável é quando nossa crença sobre algo faz com que isso aconteça. Por exemplo, se acreditamos que vamos falhar em um teste, podemos estudar menos ou ter um desempenho ruim de propósito, tornando nossa crença realidade. O efeito placebo é quando nossa crença sobre algo nos faz sentir melhor ou pior sem qualquer causa física. Por exemplo, se acreditamos que um comprimido de açúcar é um remédio, podemos sentir menos dor ou mais energia depois de tomá-lo. Esses exemplos mostram o quão poderosa é nossa mente e como ela pode afetar nossa realidade. Ao aplicar o princípio do mentalismo, podemos usar nossa mente para criar resultados positivos para nós mesmos e para os outros. Princípio da correspondência. O segundo princípio hermético é o princípio da correspondência. Ele afirma que como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Isso significa que há uma correspondência ou semelhança entre diferentes níveis de existência. O macrocosmo, o grande, reflete o microcosmo, o pequeno, e vice-versa. O mundo exterior espelha o mundo interior e vice-versa.
Esse princípio revela que tudo está conectado e interrelacionado de forma harmoniosa. Existem padrões e leis que governam todos os aspectos da realidade, do físico ao espiritual. Ao entender esses padrões e leis, podemos entender a nós mesmos e nosso lugar no universo. Uma maneira simples de entender esse princípio é pensar em um espelho. Um espelho reflete de volta o que você mostra a ele. Se você sorri para o espelho, ele sorri de volta para você. Se você franze a testa para o espelho, ele franzirá a testa para você. A mesma coisa acontece com o universo. O universo reflete de volta para você o que você projeta nele. Se você projeta pensamentos, sentimentos e ações positivas, recebe resultados positivos. Se você projeta pensamentos, sentimentos e ações negativas, recebe resultados negativos. Este princípio se aplica em todas as escalas e domínios da vida. Por exemplo, sua saúde é um reflexo de seus pensamentos e emoções sobre seu corpo. Seus relacionamentos são um reflexo de seus pensamentos e emoções sobre si mesmo e sobre os outros. Sua carreira é um reflexo de seus pensamentos e emoções sobre seu trabalho e propósito. Um exemplo pessoal de como esse princípio funciona é quando eu estava infeliz com meu emprego. Eu reclamava muito do meu chefe, dos meus colegas e das minhas tarefas. Eu temia ir trabalhar todos os dias. Como resultado, atraía mais problemas no trabalho, como conflitos, erros e atrasos. Também percebi que minha vida pessoal estava sofrendo. Eu tinha pouca energia, má saúde e relacionamentos tensos. Um dia, decidi mudar minha atitude. Percebi que era responsável por criar minha realidade com meus pensamentos e emoções. Decidi me concentrar nos aspectos positivos do meu trabalho, como a oportunidade de aprender novas habilidades, a flexibilidade do meu horário e o impacto do meu trabalho nos outros. Também decidi expressar gratidão pelo meu trabalho todos os dias. Agradeci a meu chefe por sua orientação, meus colegas por seu apoio e minhas tarefas por seu desafio. Assim que mudei meu mundo interior, meu mundo exterior também mudou. Comecei a gostar mais do meu trabalho, e meu desempenho melhorou. Recebi mais reconhecimento, feedback e oportunidades do meu chefe e colegas. Também percebi que minha vida pessoal melhorou. Tinha mais energia, melhor saúde e relacionamentos mais felizes. Isso é apenas um exemplo de como o princípio da correspondência funciona. Você pode aplicar esse princípio a qualquer área de sua vida que deseje melhorar ou mudar. A chave é alinhar seus pensamentos, sentimentos e ações com seu resultado desejado. Princípio da vibração. O princípio da vibração afirma que nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra. Tudo no universo, do menor átomo à maior galáxia, está em um estado constante de movimento e energia, e essa energia vibra em diferentes taxas ou frequências, dependendo de sua natureza e estado. Isso significa que você também é um ser vibrante com sua própria frequência única. Seus pensamentos, emoções, crenças e ações afetam sua vibração, e sua vibração afeta sua realidade. Você atrai o que está em harmonia e repele o que não está. Isso é a base da lei da atração, que é uma manifestação do princípio da vibração. Quando você vibra em uma frequência alta, está alinhado com a alegria, amor, abundância e paz. Quando você vibra em uma frequência baixa, está alinhado com o medo, raiva, falta e conflito. Uma maneira de elevar sua vibração é praticar a gratidão. A gratidão é uma emoção poderosa que muda seu foco do que você falta para o que você tem. Também abre seu coração para receber mais bênçãos do universo. Experimente este exercício simples toda manhã. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Elas podem ser grandes ou pequenas, contanto que o façam se sentir bem. Ao longo do dia, sempre que encontrar algo que o faça feliz ou grato, diga obrigado silenciosamente ou em voz alta. Observe como isso muda seu humor e sua perspectiva. Princípio da polaridade. O princípio da polaridade afirma que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Por exemplo, quente e frio, luz e escuridão, bem e mal, amor e ódio, essas não são coisas separadas, mas diferentes aspectos da mesma coisa. São extremidades opostas do mesmo espectro.
Isso significa que você tem o poder de mudar sua percepção de qualquer situação ou circunstância, mudando sua polaridade. Você pode escolher ver o lado positivo ou negativo de qualquer coisa. Você pode escolher amar ou odiar qualquer coisa. Você pode escolher ser feliz ou triste em qualquer momento. O valor deste princípio é que ele permite que você encontre um equilíbrio entre os extremos e explore todo o espectro de possibilidades. Por exemplo, se você está se sentindo triste, pode reconhecer que a tristeza é uma emoção natural que tem seu propósito e valor, mas também pode optar por ver o outro lado da tristeza, a alegria. Você pode se lembrar de um momento em que estava feliz ou fazer algo que o faça feliz. Você também pode perceber que a tristeza não é permanente, ela passará e dará lugar à alegria novamente. Uma maneira de aplicar esse princípio é praticar a aceitação. A aceitação é um estado de espírito que permite que você abrace o que está acontecendo em sua vida sem resistência ou julgamento. Isso não significa que você concorde ou goste de tudo, apenas significa que você o reconhece como é. Ao fazer isso, você se liberta do sofrimento e se abre para aprender e crescer. Experimente este exercício simples sempre que encontrar um desafio ou problema em sua vida. Diga "eu aceito isso" silenciosamente ou em voz alta. Em seguida, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso crescer com isso? Como posso usar isso para o meu benefício? Observe como isso muda sua atitude e perspectiva. Princípio do ritmo. O princípio do ritmo afirma que tudo no universo se move em um movimento rítmico. Há um fluxo natural, um balanço de pêndulo em tudo que existe. Nada fica em repouso ou em um estado para sempre. Podemos ver esse princípio em muitos aspectos da vida. Por exemplo, experimentamos ciclos de humor, produtividade, energia e criatividade. Às vezes, nos sentimos felizes, motivados, enérgicos e inspirados. Outras vezes, nos sentimos tristes, preguiçosos, cansados e entediados. Essas são flutuações naturais que não podemos evitar ou controlar. Também podemos observar esse princípio nas estações do ano, nas fases da lua, nas marés do oceano e no surgimento e queda de civilizações. Tudo tem seu tempo de crescimento e decadência, expansão e contração, criação e destruição. Como podemos usar esse princípio para melhorar nossas vidas? A chave é ir com o fluxo, não contra ele. Quando estamos em uma tendência de baixa, não devemos resistir ou desesperar. Devemos aceitar que isso é uma parte natural da vida e usá-lo como uma oportunidade para descansar, refletir, aprender e nos preparar para a próxima tendência de alta. Quando estamos em uma tendência de alta, não devemos ficar complacentes ou excessivamente confiantes. Devemos aproveitar ao máximo, agindo, criando valor, expressando gratidão e aproveitando os frutos de nosso trabalho. Princípio de causa e efeito. O princípio de causa e efeito afirma que nada acontece por acaso. Cada efeito tem uma causa, e cada causa tem um efeito. Tudo o que acontece no universo é o resultado de uma cadeia de causas e efeitos que podem ser rastreados até a fonte. Esse princípio se aplica a todos os níveis de existência, espiritual, mental e físico. No nível espiritual, nossos pensamentos e crenças criam nossa realidade. No nível mental, nossas atitudes e emoções influenciam nossas ações. No nível físico, nossas ações produzem nossos resultados. Uma maneira de ilustrar esse princípio é examinando o efeito borboleta. Esta é a ideia de que uma pequena mudança em uma parte de um sistema pode ter um grande impacto em outra parte do sistema. Por exemplo, uma borboleta batendo as asas no Brasil pode causar um tornado no Texas. Isso mostra como tudo está interconectado e interdependente no universo. O princípio de causa e efeito também se aplica aos seus hábitos e resultados. Seus hábitos são as ações repetidas que você realiza todos os dias, consciente ou inconscientemente. Eles são as causas de seus resultados, que são os resultados que você alcança ou experimenta em sua vida. Por exemplo, se você tem o hábito de se exercitar regularmente, pode ter o resultado de estar em forma e saudável. Por outro lado, se você tem o hábito de fumar cigarros, pode ter o resultado de estar doente e não saudável. A boa notícia é que saber o princípio de causa e efeito capacita você a assumir o controle de sua vida.
Você pode perceber que não é uma vítima das circunstâncias, mas um criador delas. Você pode optar por agir de maneiras que estejam alinhadas com seu propósito espiritual, gerar pensamentos positivos e emoções, e cultivar hábitos saudáveis. Ao fazer isso, você pode criar efeitos positivos em sua vida e no mundo. Princípio de gênero. O que você pensa quando ouve a palavra gênero? Você pensa em sexo biológico, papéis sociais, identidade pessoal ou algo mais? O gênero é um tópico complexo e controverso em nossa sociedade, mas também é um princípio universal que se aplica a todos e a tudo. O princípio de gênero afirma que tudo tem aspectos ou modalidades masculinas e femininas. As energias masculinas e femininas são dois modos de expressão que se aplicam aos nossos pensamentos e comportamentos, bem como às nossas emoções e sentimentos. A energia masculina é ativa, assertiva, lógica, racional, analítica e orientada para metas. A energia feminina é passiva, receptiva, intuitiva, criativa, emocional e orientada para processos. Essas energias não são opostas, mas complementares. Elas trabalham juntas para criar harmonia e equilíbrio em nós mesmos e no mundo. Elas são como os dois lados de uma moeda ou os dois polos de um ímã. Elas também são como as energias yin e yang na filosofia oriental, que representam a interação dinâmica de todos os fenômenos. A energia yin é feminina, escura, fria, suave, interna e descendente. A energia yang é masculina, clara, quente, dura, externa e ascendente. As energias yin e yang estão em constante mudança influenciando uma a outra. Elas nunca são estáticas ou separadas, mas sempre em movimento e em relação. O princípio de gênero nos ensina que precisamos equilibrar as energias yin e yang dentro de nós e em nossos relacionamentos com os outros. Precisamos abraçar ambos os aspectos masculinos e femininos de nosso ser e não suprimir ou negar nenhum deles. Precisamos integrar tanto a lógica quanto a intuição, a análise e a criatividade, a ação e a reflexão, a ambição e o cuidado. Ao fazer isso, podemos alcançar um estado de totalidade e harmonia que nos permite expressar nosso verdadeiro potencial e propósito. Também podemos aprimorar nossa comunicação e conexão com os outros, que podem ter diferentes níveis de energias masculinas e femininas. Podemos apreciar a diversidade e a riqueza da vida que vem da interação de gênero. Até agora, você deve entender os 7 princípios herméticos e como eles podem impactar sua vida. Aplique-os em sua vida diária e veja como sua realidade muda. Obrigado e por favor, compartilhe este vídeo.